Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Ei, estudante! Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa última aula da disciplina, última aula do módulo também. E nossos últimos recados também, nossos últimos lembretes. Estamos na nossa nona semana. Lembrando que na nossa nona semana nós teremos algumas coisas importantes acontecendo. Vou trazer agora aqui para vocês. Boa noite, pessoal que está no chat também já dando boa noite. Então vamos lá aos nossos recados antes de iniciar a aula. Interessante e importante para vocês. Todos sabemos que vocês possuem uma carga horária obrigatória de extensão a ser cumprida e liberou um projeto de extensão que eu achei bem interessante, que é um projeto sobre campanha do agasalho. Vocês podem acessar o estúdio de vocês, irem na aba extensão e verificar sobre esse projeto. Ele tem algumas etapas a serem cumpridas e vocês podem obter até 30 horas, horas de extensão, fazendo esse projeto. Então, aconselho todos a participar. É um projeto simples de participar, que vai fazer uma ação para a sociedade. Então, não deixem de conferir e de participar também e aderir a esse projeto. Como estamos na nossa nona semana de aula, já tinha falado da semana passada, começou segunda-feira o agendamento de prova. Vocês precisam realizar o agendamento da prova de vocês. Então, é só ir lá no estúdio de vocês, para quem nunca agendou a prova, procura a aba Avaliação Digital, que fica do lado esquerdo da tela. Em avaliação digital vai aparecer a disciplina. É só vocês clicar na disciplina, vai ter dia, horário que está disponível para vocês agendar. É só vocês escolher e realizar esse agendamento. Então é bem simples. O importante é não deixar para a última hora, para não ficar com um horário que talvez não te atenda, pois conforme vai sendo agendado, os horários vão sendo ocupados, né? E dando sequência aqui, então, falando um pouquinho já, adiantando sobre o nosso módulo 53, como vocês têm prova semana que vem, na semana seguinte vocês terão uma semana de descanso para respirar, colocar a cabeça em ordem, e aí no dia 21, que é daqui, passando 2 semanas na seguinte, nós iniciamos oficialmente nosso módulo. Dia 21 é uma segunda-feira, que é o início do módulo, porém, aula ao vivo nós temos somente na quarta-feira, como sempre, né? Então, dia 23 nós retornamos às nossas atividades, aula ao vivo normalmente, vai ter as disciplinas já disponíveis para vocês no estúdio. Então, dia 23 estaremos aqui de volta, é, a todo vapor, com novas disciplinas, novas atividades e novos conhecimentos também. Professor Gabriel, boa noite, está por aqui já? Boa noite, Renan. Boa noite a Tudo bem? todos. Tudo certinho. Bom, professor, Vamos lá. são todos esses os recados de hoje. Agora a aula é com você, fique à vontade. Valeu, Renan. Obrigado. Bom, pessoal, deixa eu só tirar o meu fone aqui, só um minutinho, gente. Pronto, assim fica melhor. O Renan falou dessa semana de descanso, Renan, mas assim, eu já combinei com eles que essa semana eles não vão descansar, eles vão estudar. Muito bem, Eles vão sigam o estudar. combinado. Exato, eles vão estudar desenho arquitetônico e vão estudar CAD, né? Então, vai ser uma semana de semi-descanso. Então vamos reformular, é uma semana sem aulas, mas com estudos.
Pronto. Exato, exatamente, exatamente. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa aula. Eu tinha ficado de trazer para vocês, né, ah, tentar fazer uma revisão, tá? Ou uma revisão ou conteúdo novo, conteúdo de prova, né? E eu vou trazer para vocês conteúdo de prova. Pode ser? Mais um conteúdo para vocês? Tá tranquilo, tá de boa. A prova vai estar tranquila. Então, mais um conteúdo, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Peraí. Vamos lá. Eu falei que se vocês estivessem merecendo, eu ia trazer uma revisão, né? Mas eu achei que vocês estavam merecendo estudar um pouquinho mais. Ok? Show? Concordam com isso? Professor, você não faria uma coisa dessa na última aula, professor? Não, gente, estou zoando, estou zoando. É o seguinte, é, eu preparei para vocês aqui um apanhado geral, tá? De tudo que a gente falou em relação à nossa disciplina, tá? E tudo o que é possível que caia em prova para vocês, certo? Então, eu venho colocando para vocês algumas informações, e aí informações que a gente já viu, que a gente já estudou, e onde vocês encontram isso no livro de vocês, tá? Então, para vocês se prepararem para as provas, eu sou o tipo de pessoa que não necessariamente gosto de provas, mas e eu sei também que vocês, como alunos, se desesperam em provas, vocês ficam realmente desesperados, e ok, tá tudo certo, eu também ficava desesperado. Então, para tentar melhorar um pouco a situação de vocês, para vocês focarem no que deve ser importante, né? Não que a prova não seja importante, mas querendo ou não, as disciplinas de ateliê, nós temos ali um mapa como a atividade mais importante, o projeto, né? Então, para vocês ficarem mais tranquilos e irem para a prova mais tranquilo, eu preparei aqui uma revisão, um apanhado geral, né, de informações. Não é uma revisão, porque uma revisão eu retomo todos os conteúdos, e aqui é um apanhado de informações para que vocês possam, para que eu possa direcionar o estudo de vocês em relação à prova, ok? Beleza? Vamos lá. Pessoal, opa, não está passando. Aí. Bom, começando do começo, né? Voltando ali à história. A nossa primeira aula, gente, ela foi referente à história da habitação. Foi referente à história parte da história da arquitetura e onde a história da arquitetura se vincula, né, à história das cidades e à história da própria habitação, né? Que a unidade mínima da cidade é a habitação, tá? Sem elas, nós não teríamos as protocidades, sem elas, nós não teríamos a, a- o grande exponencial crescimento das cidades, né? E sem elas, nós não teríamos o que são as nossas cidades hoje, a morfologia urbana que nós temos hoje. Tá? Então eu pergunto a vocês, e aí é uma pergunta que vocês devem se fazer, tá? O que foi decisivo na história para que tenhamos as casas de hoje? Isso eu perguntei para vocês lá na primeira aula. Se vocês não lembram, sugiro que retomem a primeira aula, né? Eu perguntei a vocês quais foram as mudanças, né, que aconteceram, ou quais as mudanças, qual a diferença do morar antigo para o morar atual, e dessas diferenças, o que foi decisivo durante toda essa história para que nós tenhamos as casas, a forma da casa que nós temos hoje. O que mudou e o que permaneceu das casas antigas para as casas atuais? Lembra que eu falei para vocês, olha, a ideia de casa é a mesma. É um lugar para você ter ali a sua proteção, né, contra o tempo, é um lugar que você pode ter a sua família, é um lugar onde você pode desenvolver algumas atividades. Então, o que foi que mudou?
A casa em si, ela não mudou por mudar, ela mudou por conta de uma coisinha. A sociedade se alterou, a família se alterou, as necessidades daquela época se alteraram para as que a gente tem hoje. Entretanto, a casa ainda continua sendo a casa ainda continua sendo o lar, né? Então, por isso, lá na unidade um vocês vão encontrar todas essas informações, e eu sugiro que busquem, né? Algumas informações que são importantes. Então, o que que é importante saber para a prova? Importante saber sobre a história da habitação clássica, tá? Clássica é a habitação lá greco-romana. Essa é a história clássica. Então é interessante vocês saberem, a partir daí, o que aconteceu na história. O que aconteceu daquela época que mudou a nossa concepção da casa hoje em dia, né? É importante saber que uma das mais importantes revoluções que nós tivemos para a arquitetura foi a Revolução Industrial. Não só a arquitetura, vamos colocar o urbanismo junto no mesmo pacote, né? Para a arquitetura e para o urbanismo foi a Revolução Industrial. Por quê? Porque a Revolução Industrial permitiu que nós tivéssemos mais situações possíveis, né, nas cidades, que a gente tivesse um desenvolvimento muito melhor nas cidades, com o custo, né, custando para isso ah, qualidade de vida. Né? A Revolução Industrial foi maravilhosa, o desenvolvimento naquela época foi maravilhoso, iniciando lá na Europa, iniciando lá na Inglaterra, expandindo-se para a França, expandindo-se para outras partes do mundo. Essa revolução ela trouxe consigo uma necessidade das cidades se adaptarem às novas, às mais modernas, às novíssimas, né? Situações familiares. As pessoas saíam do campo para ir morar nas cidades por melhores condições de vida. Só que, como eu disse para vocês, a que custo isso aconteceu? Né? Lembra lá do filme da Fantástica Fábrica de Chocolate? Lembra da família do Charlie? Né? Que era aquela família que todo mundo estava no mesmo lugar, que em um cômodo só acontecia uma família de 7, 8 pessoas. Essa era a qualidade de vida. Então, a que custo que a Revolução Industrial foi tão boa? Tá? É importante saber disso. O que que ela trouxe, o que que essa revolução trouxe para as nossas concepções da residência, das casas, né? Naquela época as casas eram cortiços, né? Ah, Fora isso, nós temos o movimento moderno. O movimento moderno é um dos principais movimentos arquitetônicos que nós temos. E na residência, na arquitetura residencial, não é diferente. Né? O movimento moderno, ele trouxe para a arquitetura residencial uma nova forma de construir, uma nova forma de construir a casa. A casa sai daquele padrão que era a casinha com telhado, né? Com aquela casa característica de casa para ser uma casa com os 5 pilares da arquitetura moderna, né? Então, estudem esses 5 pontos da arquitetura moderna, estudem Le Corbusier, estudem Oscar Niemeyer, né? Estudem Mies van der Rohe, estudem Frank Gehry, estudem esses arquitetos modernistas, o que eles têm de produção arquitetônica, tá? E isso tudo está lá na unidade 1 do livro de vocês. E aí eu pergunto a vocês, o que esses 3 momentos dizem sobre técnicas de construção de habitações? Essa pergunta é importantíssima se vocês estão me entendendo bem, tá? Essa pergunta é importantíssima. O que esses 3 momentos dizem sobre técnicas de construção? O que eram as técnicas de construção lá na história clássica? Como eram as técnicas de construção na Revolução Industrial? Como eram as técnicas construtivas no movimento moderno? Como eram as técnicas construtivas e quais eram os resultados disso na história clássica, no movimento moderno, na Revolução Industrial? Quais eram os resultados que nós chegávamos de casa? É muito diferente do que a gente tem hoje.
Essa resposta está lá na unidade 1 e está na nossa aula 1 também, tá bom? Vamos lá. Mas e os dias atuais? Então, se a gente está falando da história, obviamente nós temos que comparar essa história a algo. E esse algo são os dias atuais. É a nossa produção contemporânea de arquitetura residencial. O que caracteriza a casa atual? O que caracteriza a casa? Lembra que a gente perguntou isso para vocês, né? Na primeira e segunda aula, como que a gente caracteriza a nossa casa? Quais as influências, quais as mudanças de pensamento? E eu já dei um spoiler para vocês aí, né? As mudanças de pensamento, as mudanças de estrutura familiar. Antes nós tínhamos muitas pessoas, né? As famílias eram enormes, por quê? Porque nós precisávamos de mão de obra. Né? Na época da Revolução Industrial, quanto mais filhos uma família tinha, mais mão de obra eles poderiam mandar para a fábrica. Crianças mesmo, né? Iam às fábricas e tinham aquele trabalho, o desenvolvimento laboral logo cedo. Então, quanto mais crianças, quanto mais filhos nós tínhamos, mais era interessante para o desenvolvimento financeiro da família. Né? Financeiro, mais ou menos, porque muito raramente alguém que morava no cortiço saía do cortiço. Né? Ah, e hoje? Hoje as nossas famílias podem ser famílias de uma pessoa e alguns pets, duas pessoas, pode ser a família de uma pessoa, um adulto e uma criança, né? A pessoa tem um filho solteiro, solteira, e aí, né? O que que isso nos traz de informação? Ok, a questão social é clara, mas o que que isso nos traz de informação para a arquitetura? As nossas necessidades de hoje são outras. A gente não precisa ter uma família gigantesca para poder trabalhar na fábrica e trazer dinheiro para casa, né? Até porque isso não pode hoje. Claro, ainda bem, né? Ah, então, essa diferença da contemporaneidade, ela é mostrada lá na unidade 5 do livro de vocês. Como que nós estamos produzindo essas casas hoje? Como que nós estamos produzindo nossas edificações residenciais hoje? Tá? Importante saber: habitação contemporânea, composição interna. O que que eu falo de composição interna? É a divisão da casa. Como que a casa é? Como que é o programa de necessidades da nossa casa contemporânea? Qual que é o programa de necessidades normal? Quais são as áreas que nós temos? Lembra das três áreas diferentes, né? E as três circulações também diferentes, né? O setor íntimo, o setor social e o setor de serviços. Isso é o básico da casa de hoje. Isso que a gente precisa para a nossa casa de hoje, tá? Nossa casa de hoje, ela é uma casa feita a partir de pensamentos sustentáveis, a partir de pensamentos dentro da sustentabilidade, uma globalização, um pensamento global de um bem-estar global. Ainda bem, né? Porque nós precisamos ter esse viés sustentável para que a gente cuide da nossa grande casa, que é o nosso planeta, né? Então, essa é a ideia de trazer a sustentabilidade para os dias de hoje. A nossa casa de hoje, ela é feita pensando na sustentabilidade. Ah, professor, mas eu não moro numa casa sustentável. Será mesmo? Será que a produção de tijolos da tua casa é tão poluente quanto era há 20 anos atrás? Será que a produção de cimento é tão poluente quanto era há 10 anos atrás? Será que as tuas telhas, né, que antes tinham amianto na composição, é a mesma coisa de hoje? Não é. Por mais que vocês não queiram, e essa informação é importantíssima para vocês, por mais que vocês não queiram e não percebam, as construções de hoje são muito mais sustentáveis. Não pela situação de construção, quando você vai pisar o pé na obra no ato de construir. Mas isso vem até da produção dos materiais que você vai consumir, tá? Então, sim, nós pensamos em sustentabilidade. Isso não quer dizer, e aí eu abro um parênteses, não tem nada a ver com prova,
Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter ações sustentáveis, não quer dizer que a gente pode desperdiçar água a rolê, não quer dizer que a gente pode não pensar em colocar áreas verdes nas nossas casas, não quer dizer que a gente pode simplesmente negar a sustentabilidade porque já tem quem esteja fazendo. Não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Ah, e nós temos alguns conceitos de construções ecológicas, né? Construções que são ecologicamente eficientes, construções que são eficientes energeticamente, construções que fazem com que a gente tenha um bem-estar muito melhor, e aí eu já entro com a arquitetura biofílica, né? Depois eu vou retomar ela também. Mas assim, o que molda as casas de hoje, o que molda, o que traz essa informação do que é a casa de hoje, muito se deve à sustentabilidade, tá? Antes de qualquer projeto, então, antes de fazer esse projeto, antes de pensar na sustentabilidade, antes de pensar em qualquer coisa, temos que conhecer as nossas condicionantes. Tivemos uma aula só sobre condicionantes, se lembram? Tá? Duas aulas, se não me engano, só sobre condicionantes. Está lá na unidade 3 do livro de vocês. Tá? E aí eu relembro vocês de que condicionantes, pessoal, nós temos condicionantes topográficas, condicionantes do bairro, condicionantes bioclimáticas, condicionantes urbanas, condicionantes pessoais e muitas outras condicionantes que não estão listadas aqui e que vocês podem ter a liberdade de criar outras condicionantes ou de analisar outras condicionantes a depender do local onde está sendo implantado isso, tá? Este projeto. Então, assim, lembrando só que condicionantes topográficas se relaciona diretamente com topografia, condicionantes de bairro é a cara do bairro, é a forma do bairro, é a tipologia das edificações do bairro. Condicionantes bioclimáticas são as condicionantes mais importantes que nós temos, que se relaciona com a posição solar, né, com o caminho solar no inverno e no verão, com a predominância dos ventos, né? Com a interação das sombras, com a interação totalmente natural das outras edificações e das outras situações urbanas e ambientais com o seu lote. Isso são condicionantes bioclimáticas. Condicionantes urbanas refere-se à legislação urbana, condicionantes pessoais referem-se sobre o que você, como profissional, deve e quer fazer dentro do teu projeto, tá? Entre muitas outras. Ah, eu reitero aqui com vocês que vocês devem estudar as condicionantes, devem ter muito certos condicionantes, principalmente condicionantes urbanas e bioclimáticos. Essas são as principais para vocês. Então, eu preciso que vocês saibam a diferença entre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, lembrando que taxa de ocupação, ele é um número em porcentagem de quantos por cento a nossa edificação está ocupando do lote, é como se fosse uma sombra da edificação no nosso lote e quanto que essa sombra ocupa de espaço. Ocupa 20, 30, 40, 50%? Quanto que ocupa? A projeção a projeção da minha edificação no lote. E coeficiente de aproveitamento tem relação diretamente com a área construída, né? Não é um número decimal, não é porcentagem, tá? Coeficiente de aproveitamento ele vai ser ali o quanto que a gente pode construir, ou quanto que tem construído de área construída, claro, de área edificada, em relação à área do lote. Né? Quantas vezes a área do lote eu posso construir, ou quantas vezes a área do lote eu tenho construído. Lembrando que é um número que varia para mais ou para menos, independente, né? Para mais ou para menos de um, mas é um número decimal. Tá? Se eu tiver, lembrando que se eu tiver um coeficiente de aproveitamento máximo de 1,4, quer dizer que eu posso construir até 1,4 vezes a área do meu lote. Se eu tiver um coeficiente de aproveitamento de 6, quer dizer que eu posso construir até 6 vezes a área do meu lote. Se eu fizer uma obra e ela der um coeficiente de aproveitamento de 0,54, quer dizer que eu tenho 0,54 vezes a área do meu lote.
construída, tá? Então pode ser um número maior ou menor que 1, tranquilamente, sendo um número decimal. Eu preciso saber o que são recuos, eu preciso saber o que é altitude, eu preciso saber o que é altura máxima, tá? Eu preciso saber o que são análises, quais são as análises que eu posso fazer na minha análise de condicionantes bioclimáticas, e eu acabei de falar isso para vocês. Tudo coisa que a gente já estudou, tudo coisa que vocês aplicaram no mapa de vocês, tudo coisas que vocês vão aplicar em todos os outros projetos que vocês vão fazer, desenvolver, ok? Beleza? Desenvolvendo o projeto. Então, cheguei na parte de desenvolvimento do meu projeto. Qual a relevância da NBR e da NBR 9050 e da 9077 em residências? Lembrando que a NBR 9050 ela trata ela trata sobre acessibilidade nas edificações e a 9077 trata sobre, além de tratar um pouco sobre acessibilidade, ela trata também sobre áreas de escape em situações de emergência, tá? Então, pessoal, a NBR 9050 para residências, na verdade, as duas NBRs para residências, elas são facultativas. Elas são optativas. Você pode inserir ou não. Eu recomendo que sempre insiram, tá? A 9050 ela vai falar sobre acessibilidade pura e a 9077 ela vai falar sobre escadas, ela vai falar sobre corrimões. Misericórdia, professor, você não falou isso. Me perdoem, corrimãos. Corrimões não existem. A mesma coisa de... Nossa, gente, foi mal. A minha cabeça já está fundindo aqui. A mesma coisa de degraus. Degraus também não existem, são degraus, tá? Então, ah, corrigindo, corrimãos, tá? Por favor, corrimãos. Ah, do que trata a ergonomia? Lembra que a gente falou das acessibilidades? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre ergonomia dos espaços? Lembra que a gente falou sobre a situação de como eu me movo dentro da minha casa? Como são os fluxos dentro da minha casa? Aqui é onde vai ter toda essa parte de ergonomia aplicada. Ergonomia não quer dizer só o quanto que eu devo estar em relação à minha mesa, qual a altura que a minha cadeira deve estar em relação à minha mesa. Não quer dizer só quanto que eu posso erguer o meu braço para pegar um objeto lá numa prateleira. Né? Não quer dizer só isso. Ergonomia e acessibilidades, e aí eu já junto as duas, ela quer dizer também sobre como eu transito dentro da minha casa, como são os fluxos dentro da minha casa. Será que eu estou tendo conflito de fluxos? Será que eu estou tendo um fluxo social misturado com um fluxo dos setores íntimos da minha casa? Né? Se eu estou tendo, como que eu resolvo? Né? Conforto, estética e ergonomia. Isso é uma tríade maravilhosa que a gente precisa aprender a aplicar nas nossas obras. Isso é muito importante, gente. Sempre que a gente trata de conforto, estética e ergonomia, eles devem ser equilibrados, nem mais nem menos, nenhum nem outro. É o equilíbrio entre todos eles, tá? Isso vocês encontram nas unidades 2 e nas unidades 2 e 4 do livro de vocês, tá? Importante saber quais são os elementos principais da 9050 para projetos residenciais, tá? O que eu vou aplicar da 9050 para projetos residenciais? Teve uma aula que eu falei um pouquinho sobre, né? Mas vale a pesquisa da 9050 também, e vale também a pesquisa no livro de vocês, tá? É preciso seguir ou não? Já respondi para vocês, né? O que é mais importante? Conforto, estético e ergonomia, acabei de falar também. Sempre, 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 sempre buscar o equilíbrio entre todas elas, tá? E falo aqui das dimensões antropométricas, que são importantes, né? Isso vindo lá do movimento moderno, nós temos o tal do modulor. O que é o modulor? Modulor é uma base, vamos dizer assim, das dimensões antropométricas que nós podemos usar em qualquer projeto, tá? E esta base, ela é utilizada em quaisquer projetos que nós vamos projetar,
tá? Quaisquer situações que nós vamos projetar. O que são dimensões antropométricas, professor? As dimensões do nosso corpo, as dimensões padrão do nosso corpo, né? Qual que é a dimensão máxima de um braço estendido? Qual que é a dimensão máxima de um braço flexionado? Qual que é a altura de uma pessoa média? Qual é o tamanho da passada que essa pessoa vai dar? Qual que é o espaço lateral que essa pessoa ocupa quando está transitando entre um móvel e outro? Qual que é a distância de uma circulação mínima? Essas são dimensões antropométricas que nós precisamos saber para conseguir fazer espaços confortáveis, espaços úteis, tá? Vale muito lembrar daquele padrão da cozinha. Lembra a cozinha triangular? Geladeira, pia, fogão? É isso, tá? Topografia. Como lidar com lotes inclinados? Pessoal, eu vi muita gente perguntando, professor, me manda lá o mapa com curvas de nível, como que é a topografia do lote, o que que eu devo saber? Eu devo saber sobre rumo, azimuth, o que que eu devo saber sobre topografia, professor? Pessoal, topografia vocês devem saber o básico. Vocês não vão ser topógrafos, não vão sair daqui topógrafos. Vocês não vão mexer todo dia no teodolito, né? Não, não precisa disso, tá? Então, a topografia para arquitetos, ela deve ser simples, ela deve ser básica. Primeiro, como lidar com lotes inclinados? Nós tivemos uma aula só sobre isso. O que fazer com lotes inclinados? Quais são as soluções mais eficientes no geral? Tá? Claro que vai variar de caso a caso, mas no geral, quais são as soluções mais eficientes? Lotes inclinados são ruins? Eles são ruins. Por que que eles são baratos? Porque a maior parte das pessoas acham que são ruins. Lotes inclinados não são ruins, só são ruins quando, primeiro, você paga caro por ele, aí é um lote ruim, ou quando você não sabe o que fazer com este lote. Porque sabendo o que fazer, mesmo um lote em uma encosta, ele pode se tornar um lote maravilhoso. Tá? Então você precisa saber tirar partido, tomar partido da sua topografia para fazer o seu trabalho, para fazer o seu projeto e para fazer o melhor projeto que você pode ter, tá? Isabel, aprendi que declive não é ruim. Exatamente. Declive, aclive não é ruim. Desnível não são ruins. Desníveis não são ruins, pessoal. Eles muitas vezes são um partido para que você possa criar uma casa totalmente diferente, tá? Então, assim, saibam que quando vocês forem construir, quando vocês forem indicar um lote para um cliente, ah, pessoal, geralmente lotes inclinados eles são bem baratos, tá? Porque geralmente o pessoal não quer lote inclinado. Ah, vou gastar demais. Aí, de repente, gasta 2 vezes mais para fazer um arrimo, né? E não sabe, tá? Ah, qual o mais caro, remover ou adicionar terra? Geralmente, Rafael, adicionar é mais caro, porque você vai ter que ter um volume de terra muito maior para compactar depois, tá? Entretanto, se você, dependendo se for comparar os custos de remover ou retirar terra, sai elas por elas, tá? Mas geralmente adicionar é mais caro, tá bom? Você vai ocupar a mesma quantidade de caminhões, por exemplo, vai ter que ter muitos caminhões de terra para tirar ou remover terra tirar ou acrescentar terra de um lugar, tá bom? Ah, sou consultor imobiliário, estou muito tranquilo em apresentar essa opção. Ótimo, olha que maravilha, maravilha. O teu cliente vai economizar, você vai conseguir a confiança de um cliente e possivelmente, né, poderá daqui a um tempo até fazer o projeto desse cliente, né? Maravilhoso, tá? Lote inclinado. Lote é ruim para quem quer alterar. Exato. É assim, manter o lote original nunca, nem sempre é uma boa opção, tá? Lembra disso. Muitas vezes vocês vão ver, mantive o perfil original do lote. Ok, às vezes uma pequena alteração, uma pequena modificação não é ruim. Você tira a terra de um lugar e coloca em outro, você reduz talvez uma inclinação que está demasiada, você tira um pouquinho de terra aqui, coloca ali, ótimo, perfeito. Mas sabendo o que você está fazendo, não colocando terra de fora e nem jogando terra para fora, tá? Muito cuidado com isso. Muito legal quando a gente pode reaproveitar.
Ah, eu quero retirar terra de um lugar para fazer um subsolo, mas de repente eu posso colocar lá em cima para aplanar uma região. Ótimo, você está tirando de um lugar e colocando em outro. Você não está, vamos dizer assim, siliconando o teu lote, né? Tá bom? Beleza? Isso vocês encontram lá na unidade 2, tá? Exato. Lote em desnível é ruim para quem não sabe projetar, tá? E eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Não estou dizendo que vocês vão, no módulo que vem, vocês já vão saber projetar uma casa de 3 pavimentos, uma em cada nível. Não, calma, não é assim. É difícil, não é fácil, precisa-se de um trabalho conjunto. Muitas vezes, para projetar em desnível, não é só o arquiteto, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, arquiteto, engenheiro, topógrafo, tá? Mas garanto que o resultado vai ser mais barato do que se você encher de terra aquele lote, tá? Garanto. Beleza? Importante saber por que projetar estruturas elevadas. Tá aí a resposta para lotes inclinados, né? É melhor aterrar tudo? Não. Um grande e belo não. Não é melhor aterrar tudo. Na maior parte dos casos, não é melhor aterrar tudo. A menos que você tenha um desnível muito suave, você quer só manter plano. Acabou, compacta e já era, tá? Mas se você tem um desnível, aterrar é uma opção horrível. É melhor deixar o terreno natural? Em alguns casos sim, em alguns casos não, e aí vai depender muito de como está o terreno, tá? Quando a gente entra em conforto, muitos de vocês vão ter a disciplina de conforto no módulo que vem, alguns de vocês já tiveram essa disciplina de conforto, mas conforto também faz parte da nossa atuação dentro do residencial. Isso vocês encontram lá na unidade 2, o básico do conforto, tá? Ao projetar uma residência, é preciso tratar do conforto dos usuários, é claro. Ninguém quer projetar uma residência quando a gente para que os usuários se sintam desconfortáveis, a menos que você esteja projetando, por exemplo, o Museu Judaico lá em Berlim. Aí a intenção é que vocês se sintam desconfortáveis. Por que disso, professor? Não sei se vocês conhecem ou não o Museu Judaico de Berlim. Se não conhecem, eu não conheço pessoalmente, mas assim, estou planejando já, né, conhecer este museu. Se vocês não conhecem o projeto deste museu, conheçam. Eu vou deixar até aqui no chat, gente, porque vale a pena que vocês. Não tem nada a ver com a aula, tá? É que me veio à cabeça, é um projeto legal. Museu Judaico de Berlim. Quem fez o projeto foi o Daniel Libeskind. Este projeto é um projeto feito para você se sentir desconfortável, tá? O Museu Judaico de Berlim, ele vai tratar justamente sobre os horrores que aconteceram na época da Segunda Guerra, sobre os horrores que aconteceram, que foram feitos ali pelos nazistas na época do Holocausto, tá? E lá, assim, a edificação, ela já conta toda a história. É maravilhoso. A edificação, primeiro, que ela parece uma cicatriz no meio da cidade de Berlim. E ela é toda cortada porque justamente foram como os judeus acabaram sendo tratados, né? Eles foram dilacerados, eles foram maltratados, eles foram pisados. Pesquisem, só pesquisem este projeto, tá? Depois que a gente terminar a aula, fica como tarefa pesquisar este projeto. É maravilhoso este projeto, tá? Muito bem pensado. Voltando aqui para a parte do conforto, e aqui sim a gente quer que os nossos usuários sintam-se confortáveis, tá? Porém, o conforto ele não é apenas térmico, concordam? Né? Acabou de passar um carro aqui com som estrondoso na rua e com tudo fechado, com a casa inteira fechada, eu consegui ouvir. Então, talvez seja uma questão de conforto. Né? Como criar o conforto acústico? Né? A gente trata muito do conforto térmico. Ah, mas vai pegar sol ali, tal, ali. Então vamos colocar os quartos para cá, vamos colocar um beiral maior, vamos colocar um brise, vamos colocar alguma coisa para que você melhore o seu conforto térmico. E o conforto acústico? Onde que fica?
né? Aqui no projeto de vocês não tiveram muitos problemas com isso, né? Muitos problemas com isso, porque a região é uma região calma, é uma região residencial, é tranquila. Agora, se a gente vai projetar num grande centro, o conforto acústico é muito presente, ele deve sempre estar presente, tá? Importante saber. Para criar conforto acústico, não precisa só pôr espuma na parede. Não é só sobre pôr espuma na parede, porque muitas vezes o barulho, o ruído, né? O termo técnico do barulho é ruído, tá? Muitas vezes o ruído ele tem frequências mais graves que as espumas não conseguem absorver. Né? Muitas vezes os ruídos eles não são ruídos aéreos, eles são ruídos transmitidos por vibração. E ruídos transmitidos por vibração, eles são tão terríveis quanto os ruídos aéreos. Experimenta, por exemplo, ligar uma furadeira. Estou com uma furadeira aqui e eu ligo ela agora. O ruído que ela vai projetar é um ruído aéreo. É um ruído de frequências baixas que vai ser transmitida por outros ambientes via ar, né? Deslocamento do ar, é isso que é o som. Tá? Então, esse ruído, ótimo, as espumas, né? Se você fizer uma parede ali com um preenchimento de espuma, ótimo, vai absorver 100%. Experimenta colocar a furadeira na parede. Experimenta começar a furar a parede. Esse ruído que era aéreo, agora vai ser um ruído de vibração, transmitido pelo material e não pelo ar, né? Quem mora em prédios, por exemplo, feito com formas de concreto, puro concreto, como é este meu aqui, a pessoa que está furando, eu moro no sexto andar, a pessoa que está furando lá no segundo andar, eu consigo ouvir perfeitamente aqui dentro da minha casa, tá? Isso é o ruído, transmitido por vibração. Por que que eu falo isso? Porque ruído não se resolve só com espuma. Muitas vezes a gente acha, vou comprar as espumas lá e tal. Não, não resolve só assim. Isso é uma parte do ruído que você vai resolver, tá? Materiais rugosos, absorventes de som são ótimas opções. Quais são esses materiais rugosos? Madeiras, porosa, né? Tecidos maravilhosos, cortinas pesadas, cortinas rugosas, materiais do tipo linho, né? Elas são ótimas absorventes de som. Né? Por quê? Porque são materiais que são rugosos, são materiais que evitam reverberação, tá? Barreiras vegetais também são ótimas opções, árvores, arbustos, ótimas opções para lugares muito barulhentos. Por quê? Porque as folhas, as pequenas folhinhas vão impedir que este ruído aéreo ele chegue até a sua residência. Eles vão ser reduzidos, vão sendo reduzidos ali conforme vai passando pelas folhas das árvores, tá? Deve-se pensar dentro e fora da edificação, sempre, sempre. Por isso que eu falo para vocês, a parte externa da edificação também é parte do projeto, mesmo que não seja a área construída, é parte do projeto, tá? Beleza? Ah, Isabel, é esse mesmo, Isabel, é este projeto aí, tá? Eu monto móveis e antenas parabólicas. Imagina o tanto de barulho que minhas ferramentas fazem, professor. Eu imagino, tá? E às vezes ruídos, eles são terríveis, terríveis. Eu geralmente tenho a boa parte do meu trabalho home office, como está sendo agora, né? E boa parte da tarde eu passo em casa. E nossa, eu já estou estourando meu tempo, deixa eu correr. E muitas situações, em muitas situações, eu pego meu fone de ouvido aqui, ó, e fico com ele só, sem ouvir nada, só para ter o cancelamento de ruído, para não ouvir os barulhos que se fazem. Então, às vezes, se fosse uma edificação pensada para esses ruídos que são feitos aí com frequências mais graves, né? Eles seriam reduzidos esses danos, né? Tá bom? Vamos lá. Produção atual. Como tem sido a produção atual das residências com o avanço das tecnologias? Tecnologias ajudam a evoluir com a cara da casa de hoje em dia, né? Essas três imagens, elas representam a casa de hoje. As três, né? Tecnologia versus sustentabilidade ou tecnologia e sustentabilidade? Como que a gente faz?
né? Como que é essa situação? A tecnologia é aliada à sustentabilidade ou a tecnologia é contra a sustentabilidade? Quanto mais tecnológica a minha casa, menos sustentável ela é? Será? Cidade de Singapura está aí para mostrar exatamente o contrário, né? Sustentabilidade e tecnologia andam sempre lado a lado. Sustentabilidade e tecnologia, ou tecnologia e sustentabilidade sempre, tá? Isso está lá na unidade 5. Importante saber um pouquinho sobre automação residencial, sobre eficiência energética, sobre decisões projetuais sustentáveis que aliam a tecnologia com uma sustentabilidade energética, com uma sustentabilidade ambiental, tá? Sempre, sempre, sempre. E é claro que não poderia faltar ela. Quem? A representação, né? O que eu pedi para vocês estudarem, né? O que eu pedi para vocês se adequarem, o que eu pedi para vocês se especializarem na representação técnica, tá? Isso vai estar lá na unidade 5. O que é importante de eu saber, professor? Importante saber como representar um bom projeto. E um bom projeto não é representado com um desenho lindo, maravilhoso, em aquarela, feito, né, com uma paleta de cores enorme. Não, não é este o projeto bem representado. O projeto bem representado, ele é um projeto feito seguindo as diretrizes técnicas. Ponto. Este é o projeto bem representado, tá? É importante saber as premissas do desenho técnico, ou seja, é importante saber a NBR 6492, tá? É importante saber como vender a sua ideia pela sua representação. Se você apresentar um desenho ruim para o seu cliente, mesmo não sabendo do que se trata, ele vai saber a qualidade, né? Ele não vai confiar no teu trabalho, tá? E é importante saber como convencer a ideia, como convencer o seu cliente da sua ideia. A nossa última aula foi só sobre isso, tá? E para finalizar, é importante saber os conceitos. Isso eu falo só sobre os conceitos de neuroarquitetura, psicologia ambiental, biofilia e psicologia das cores. Pessoal, importante salientar, isso não tem no livro de vocês, tá? Só que é importante que vocês saibam somente os conceitos, saibam que existe. Saiba que a neuroarquitetura é a junção da neurociência com a arquitetura. Tá? Saiba que a psicologia ambiental ela é uma área da psicologia que estuda como nós trabalhamos o ambiente. Saiba que a biofilia, nós tivemos uma aula só sobre isso, saiba que a biofilia ela é uma área, né? A arquitetura biofílica, na verdade, é uma área da arquitetura que estuda sobre como nós nos relacionamos com as coisas vivas, né? A psicologia das cores, ela estuda como essas cores vão afetar a nossa percepção do ambiente. Tá? Isso é simples. É só isso que eu preciso que vocês saibam. Não precisa se especializar, professor. Eu não sei o que é a psicologia das cores, eu não sei o que o vermelho vai representar, o que o azul vai representar. Não, não precisa saber. Eu só preciso que vocês saibam os conceitos. O que são? Simples assim. Definição básica de cada um, tá? Como eles podem auxiliar no projeto do desenvolvimento do projeto, aliás, no desenvolvimento do projeto, são soluções mágicas? Se eu aplicar a psicologia das cores no meu projeto, o meu projeto vai ser um projeto digno do prêmio Pritzker? Claro que não, tá? Não são soluções mágicas. Nunca são e nem serão, tá? Eles são conceitos que auxiliam o desenvolvimento do projeto. Mas se você tiver um projeto ruim, e aplicar a psicologia das cores, ele vai continuar sendo um projeto ruim, só que com psicologia das cores aplicada. Se você tiver um projeto ruim e você quiser fazer o uso da arquitetura biofílica, ele vai ser um projeto ruim e com arquitetura biofílica. Simples assim. Não são soluções mágicas, não resolvem projetos ruins, tá? São simples? Claro que não. Também não são simples. Eles são muito profundos, eles são aprofundados, eles são estudos complexíssimos, tá? Para chegarem no Instagram da vida e falar: olha, neuroarquitetura é você aplicar a psicologia das cores. Né? Você vê no Instagram arquitetos, arquitetas falando sobre, olha, ah, a arquitetura, eu faço arquitetura biofílica. Na verdade, a pessoa só faz uma decoração com vasos de plantas, né? E não é isso. Não é isso, nunca foi. É muito mais profundo que isso. Então, o que eu quero mais do que responder questões de prova, gente, eu quero que vocês saiam dessa disciplina um pouco mais críticos,
Um pouco mais, não, muito mais críticos em relação à arquitetura. Saibam que nem tudo que vocês veem na internet é verdade, tá? Isso para qualquer coisa, mas para arquitetura é muito, já que é a área que vocês estão estudando, né? Ah, e que duvidem, questionem tudo que vocês vejam na internet. Tudo, absolutamente tudo que vocês veem na internet, tá? Por quê? Porque é muito fácil a gente engajar, né, um projeto que é um projeto vazio. É muito fácil a gente falar que a gente vai colocar lá um micro-ondas no chão e fazer um auê sobre este projeto, né? E o projeto se tornar famosíssimo, porque eu coloquei um bendito de um banco do lado da pia, né? Quem sabe essa referência, quem entendeu a referência vai saber do que eu estou falando, tá? Mas são projetos vazios, são projetos sem conteúdo, são projetos por projetos. Não querem dizer nada. Não são projetos de neuroarquitetura, não são projetos biofílicos, não são projetos de psicologia ambiental, não são projetos bem feitos. São projetos vazios. Se você quer se você quer colocar esses conceitos no seu projeto, o mínimo que você deve ter é uma pesquisa sobre isso, uma pesquisa muito aprofundada sobre isso, porque não é simples, tá? Não é simples. Então, assim, essa observação eu já acabei de falar para vocês, mas o que eu quero de vocês, antes da gente finalizar aqui, o que eu quero de vocês, gente, eu quero que vocês se tornem pessoas críticas. Eu quero que vocês se tornem pessoas pensantes. Eu não quero que vocês se tornem pessoas que são simplesmente reprodutoras de conteúdo, tá? Porque reproduzir conteúdo por reproduzir, já temos milhares de arquitetos que se dizem arquitetos fazendo isso, e que na verdade não são. Eles trazem a função da arquitetura como uma coisa rasa. E eles vendem a arquitetura como uma coisa rasa. E é por isso que tem tanto cliente achando que arquitetos só são decoradores. Porque é isso que eles vendem lá no Instagram. Tá? Então, muito cuidado mesmo com tudo que vocês veem na internet. Muito cuidado com tudo que vocês assistem, com tudo que vocês consomem, porque a boa arquitetura ela não é simplesmente para ser mostrada, tá? Ela não é para ser um objeto de arte. Tá? Ela não é para o que eu quero dizer que não é para ser um objeto de arte, eu vou reformular. Todo projeto de arquitetura é um objeto de arte, só que não é para ser simplesmente um objeto de arte vazia, tá? Os projetos de arquitetura, eles são projetos complexos, eles são projetos feitos para pessoas. Eles devem atender aos anseios da pessoa, não devem atender anseios do Instagram, não devem atender anseios de quem vai seguir, dos meus seguidores, não. Eles devem atender anseios das pessoas que lá vão estar utilizando, tá? Isso é arquitetura de verdade. Isso é arquitetura bem feita, tá? Ah, mesmo que não seja uma arquitetura vendável, mesmo que não seja aquela arquitetura que todos veem e falam, nossa, que coisa linda, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes, colocar um filtro de barro com uma toalhinha de crochê é uma arquitetura muito mais profunda do que colocar uma pedra de quartzo maravilhosa e o pessoal gosta de fazer iluminada, coisa horrível, tá? Beleza? Então a arquitetura deve ser feita para pessoas, como diz o nosso Yangel, né? As cidades devem ser feitas para pessoas, a arquitetura deve ser feita para pessoas e não para máquinas, não para pessoas que vão olhar, achar bonito e ok, eu não vou morar ali, né? Não deve ser feito para isso, tá bom? Beleza? E aí, para finalizar o nosso último meme, né? Eu quero que vocês vejam essa imagem e entendam essa imagem de que a arquitetura e o urbanismo, todos os projetos que vocês fazem, por mais simples que eles sejam, por mais erros que vocês veem dentro do seu projeto, vocês vejam ele e vejam como projetos perfeitos. Perfeitos pela sua capacidade de fazer, perfeitos pelo que vocês fizeram até então.
O projeto de vocês, que vocês fizeram aqui em residencial, eu tenho certeza que eles têm erros. E tá tudo certo, né? Até projeto que eu faço hoje, quando eu mostro pro meu sócio, ele indica erros. Os projetos que ele faz depois de muitos anos de formado, eu vejo erros. E tá tudo certo errar, tá? O que eu quero que vocês vejam, que vocês entendam, é que vocês estão no processo de aprendizado. E vocês estão no processo, a partir de agora, de aprendizado para se tornarem profissionais. Vocês não estão aqui para cumprir grade, para passar numa prova, para fazer um vestibular, não mais. Vocês estão aqui para se tornar profissionais, tá? E como tais, vocês devem começar a se portar como profissionais. Vocês devem começar a se comprometer como profissionais. Se comprometer não só com o teu cliente, não só com os nossos conosco, com os professores, né? Mas se comprometerem com vocês mesmos, de fazerem valer aquele conhecimento que vocês estão adquirindo e ir além e conhecer mais do que aquilo que vocês estão recebendo, tá? Se eu falei para vocês de 4 itens aqui, 4 conceitos da arquitetura, eu espero que pelo menos um vocês vão procurar, né? Isso é fazer uma boa arquitetura, isso é ser um profissional comprometido, comprometido inclusive com o seu conhecimento, com a sua melhoria, né? Se hoje vocês não sabem mexer no CAD, eu espero que no módulo que vem vocês saibam, que vocês procurem saber, né? Se hoje vocês não sabem fazer um render, eu espero que daqui a um tempo vocês já estejam sabendo, tá? Se hoje vocês estão tendo muita dificuldade, passaram 9 semanas projetando e sofrendo para projetar uma casa, eu espero que daqui a um tempo vocês estejam fazendo esse projeto em 2 semanas, tá? Porque isso é você se comprometer com a sua ideia, isso é você se comprometer com o seu profissionalismo, tá? Isso é ser profissional, beleza? E vejam todos os seus projetos como a perfeição. Por mais que eles tenham erros, por mais que eles sejam ruins, por mais que vocês vejam que vocês precisam melhorar, mas vejam seus projetos como fruto do seu trabalho, como filhos de vocês, tá? É isso aí. Show de bola? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero ter contribuído, pelo menos minimamente, aí com a carreira de vocês. Volto a falar que a turma de vocês é uma turma que me deu bastante alegria de estar aí lecionando para vocês, e ministrando aí as práticas, porque a turma de vocês me parece uma turma muito comprometida. Se é uma turma comprometida, eu tenho certeza que vai dar bons frutos, que vocês vão ser excelentes profissionais, tá? Então, vocês têm todo o meu apoio, todo o meu crédito, para que vocês sejam excelentes profissionais daqui para frente. Nós vamos ainda nos ver em alguns momentos aí do curso, tá? Talvez não aqui, ministrando aula para vocês, talvez num backstage, talvez fazendo práticas, mas a gente ainda vai se ver no decorrer do curso, tá bom? Beleza, gente? Pessoal, é isso. Passei 10 minutos do meu tempo, mas acho que valeu a pena, tá? Bom, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo comprometimento de todos, tá? E espero que vocês continuem aí brilhando no curso de vocês, tá bom? Renan, é isso aí, Renan. Finalizamos. É isso aí, finalizamos. Pessoal, até breve. Com certeza nos encontraremos em outras disciplinas. O professor Gabriel também está sempre nos bastidores, como ele disse. Então, teremos outros encontros, provavelmente. Bom restinho de trabalho para vocês. Quem ainda não terminou, quem já terminou e já entregou, parabéns. Força, gás nesses últimos dias que vocês têm para desenvolver o trabalho de vocês. E precisando também, vocês sabem que podem me chamar lá também, que eu estou lá para ajudar vocês quando precisarem. Então, até mais, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.